Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática de hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro, nós iremos continuar na unidade 3 de Geometria. Porém, o descritor hoje será o descritor 47, que trata de identificar e classificar figuras planas, quadrado, retângulo e triângulo, destacando algumas de suas características, número de lados e tipos de ângulos. Beleza? Então vamos prosseguir. O que nós iremos estudar hoje? Como eu disse, a unidade 3 Geometria, porém o tema será figuras geométricas planas. Desculpe. As páginas do livro que nós iremos trabalhar hoje será da 62 a 75. Abra um livro didático de vocês na página 62, onde nós teremos o tema Figuras Geométricas Planas. Acompanhe a leitura comigo. Vamos considerar o cubo e sua planificação representados abaixo. Eu tenho aí o cubo montado e tenho o cubo feito, aliás, desmontado na planificação. Cada uma das faces do cubo é uma figura geométrica plana, chamada quadrado. Aí está só o quadradinho, tá certo? Olha só, eu tenho aqui, cada pedacinho desse aqui, cada face dessa daqui é um quadrado, né? 4, 5, 6 faces tem o cubo, não é isso? Gente, aí eu quero que vocês, por favor, não confundam figura geométrica com sólido geométrico. O sólido geométrico, ele é tridimensional. Ele está montado, ele tem altura, largura, profundidade. No caso, ele vai ter as arestas, que é as linhas, vai ter as vértices, que é os cantinhos, e as faces planas, né? E aqui a figura geométrica, ela é plana, o nome já diz, ela é só a parte plana. Certo, turma? Ela é planificada, é só o desenho, tá bom? Então são as faces planas do cubo, essas faces que eu contei, que dá 6 faces do cubo. Que no caso, esse azul mais escuro que eu montei, é a planificação do cubo, né, montado. Prosseguindo, ainda na página 62, veja outras figuras geométricas planas. Eu tenho aqui o retângulo, que muita gente confunde com o paralelepípedo. O paralelepípedo é o sólido geométrico, o retângulo é a figura plana. Eu tenho o triângulo, que eu vi gente confundindo com pirâmide ou pirâmide com triângulo. Pirâmide é o sólido geométrico, triângulo é a figura geométrica. Como eu tenho o círculo, que eu não posso confundir com a esfera, tá certo? A esfera é o sólido geométrico. Eu tenho o pentágono, né? E eu tenho o hexágono. Por que é pentágono? Porque ele tem 5 lados. Por que é hexágono? Porque tem 6 lados. Beleza, turma? Foi só para a gente conhecer algumas figuras geométricas. Não são só aquelas, viu? Ainda na página 62, observe o objeto a seguir. Os objetos a seguir. Eu tenho aí um dado, eu tenho uma caixinha e eu tenho, acho que esse outro é um tijolo aí, né? Não sei, parece um tijolo. Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces dos sólidos geométricos que os objetos acima lembram? Então, cada objeto desse aí, ele lembra um sólido geométrico. O dado, ele lembra um cubo. Essa caixinha, ela lembra um prisma de base pentagonal. E o tijolo lembra um paralelepípedo. Nas faces deles, as faces laterais, vai lembrar também quais figuras geométricas? Olha só. Lá no dado, ele vai lembrar o quadrado. Certo? Ele vai ter essas faces lá. Ele tem 6 facezinhas quadradas. Aqui, na caixinha em forma de prisma pentagonal, ele vai lembrar um pentágono. Né? As bases dele são em forma de pentágono. E no tijolo, eu acho que isso aí é um tijolo, turma. Se não for, não tem problema, mas parece, né? No tijolo, nós vamos ter retângulos. Certo? Não confunda também retângulo com quadrado. Quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Retângulo, ele tem 2 pares de lados iguais. Os pares na vertical são iguais e os na horizontal também são iguais. Não é isso? São tamanhos diferentes, tá bom? Então essa é a resposta. Não precisa fazer o desenho não, tá? Só se quiser. Seguindo.
Só um minuto. Vamos aprender um pouco mais sobre figuras planas. Então, olha só, esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês agora não está no livro, tá bom? Vai ser um videozinho. Assistam, ouçam bem direitinho. Né? É uma musiquinha, né, bem legalzinha sobre as figuras geométricas diferentes de sólidos geométricos. Ouçam com atenção para aprender. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Eu sou um triângulo, tenho só 3 lados, mas em compensação é triângulo de sou um círculo, nem triângulo, nem quadrado. Sou todo redondo, vou mudando pra todo lado. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Gostaram da musiquinha? Ela ensinou bem, né, algumas formas geométricas para vocês não confundirem com sólidos geométricos, tá bom? Então vamos prosseguir. Abram o livro de vocês agora na página 64. Nós vamos trabalhar agora reta e segmento de reta. Acompanhe comigo a leitura. Fernando representou no caderno os pontos A e B. Depois ele desenhou algumas linhas que vão do ponto A ao ponto B. Veja, está aqui o desenho do Fernando. Como está muito pequenininho aí, né, para vocês compreenderem melhor, eu fiz aqui o desenho do Fernando para vocês, tá bom? Vamos lá. Ele fez, né, uma linha, né, uma linha do ponto A ao ponto B, certo? Ele fez aqui uma linha reta, né? Essa linha preta. Depois ele fez outras linhas do ponto A ao ponto B. Ele fez uma verde e fez uma vermelha. Tá certo? Aí vamos à pergunta. Agora responda. Qual é a cor do caminho mais curto entre o ponto A e o ponto B? O que é que vocês acham? Entre o A e o B, qual é o mais curto? Seria a linha preta, a linha verde ou a linha vermelha? Turma, se alguém escolheu a linha vermelha, não tem noção das palavrinhas aqui, ó. Das palavrinhas curto ou longe, né? Porque a linha vermelha, ela fez um contorno mais longo, né? Ela fez um arrudeio, como a gente conhece, né? Ela arrudeou lá por longe, não foi isso? A verde já arrudeou também, mas foi mais perto, né? Ela fez um outro caminho mais longe um pouquinho. Enquanto que o A ao B, aliás, a linha preta, ela está em linha reta, então ela não está, ela está mais curta, ele quer o caminho mais curto, então é a cor preta, a resposta da letra A. E para traçar um dos caminhos, Fernando usou uma régua. Qual é a cor desse caminho? Qual foi essas linhas aí? A preta, a verde ou a vermelha, que ele usou uma régua para fazer?
A régua de vocês, dá para fazer essa vermelha? A verde? Dá não, né, gente? Porque a régua, ela desenha linhas retas. Então, qual é a que está em linha reta aí? Cor preta também. Tá certo? Espero que vocês tenham respondido assim. Ainda na página 64, um segmento de reta é a linha que indica o caminho mais curto entre dois pontos. Então, olha só, segmento de reta é a linha que indica o caminho mais curto entre dois pontos. É o caminho mais curto, porque se eu fizer uma linha rodeando lá por longe, sem ser em reta, ela vai ser maior um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Tá certo? Então, aqui eu tenho um segmento de reta, do ponto A ao ponto B. Os pontos A e B são extremidades desse segmento de reta que podemos indicar assim, AB ou BA. Aqui as extremidades, as pontas, o A e o B. Que aí eu posso dizer que eu posso formar uma linha do A ao B, seria AB, ou voltando do B ao A, que seria BA. Tá bom? O segmento de reta se representa desse jeito, com as letrinhas e esse tracinho em cima. Tá bom? Observando o cubo da ilustração abaixo, podemos afirmar que cada aresta do cubo corresponde a um segmento de reta. Vocês lembram que aresta? Aresta é linha, não é, turma? Então, cada aresta do meu sólido geométrico é um segmento de reta. Se é uma linha, né, é um pedaço da reta. Quando eu falo de segmento de reta, eu estou falando de um pedaço da reta, não é a reta toda. Então, aqui está, ó, a aresta. Ele está apontando só para uma, mas tem todas as arestas, né? É o segmento de reta com extremidades do A ao B. Ok? Segmento de reta é um pedaço da reta. Botem isso na cabecinha de vocês. Não é a reta toda, professor? Não. Você vai já ver que não é. Ela é só um pedaço que vai de um ponto ao outro. No caso aqui é do ponto A ao ponto B, que pode ser qualquer letra. Ainda na página 64. Se prolongássemos um segmento de reta AB ou BA indefinidamente nos dois sentidos, nós teríamos a ideia de reta. O que é que ele quis dizer aqui? Que se eu prolongar além dos pontos, passar do ponto A e do ponto B, aí sim eu vou ter a reta. Porque o segmento é um pedaço da reta. E a reta ela se prolonga tanto para o lado A como para o lado B. A figura desenhada abaixo é a representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Olha só, aqui é o segmento de reta. Só do A ao B. Mas quando a reta passa dos pontos A e B, ela é uma reta. Quando a linha passa dos segmentos A e B, ela é uma reta. Entenderam? Voltando. Esse vermelho é o segmento de reta, que é um pedaço da reta. Quando ela se prolonga entre os pontos A e B, aí sim ela é chamada de reta. E o ponto A e B, que é o segmento de reta, é um pedaço dessa reta. Entendido? Quantas retas distintas é possível representar passando apenas pelo ponto A? Se eu quiser fazer várias retas só passando pelo ponto A, sem passar pelo B, eu consigo fazer quantas? Olha, eu vou fazer só algumas para vocês. Você já deve ter visto aí a resposta, né? Ó, fiz uma, passou pelo A, não passou? Fiz outra, passou pelo A. Fiz outra, passou pelo A. Essa azul está passando pelo A. Se eu quiser fazer mais, eu consigo fazer. A resposta aqui seria: é possível representar infinitas retas. Tá bom? Dá para me representar várias retas aí sem... É só passando pelo ponto A. Tá ok? Abra um livro didático agora na página 66. Medida de um segmento de reta. Agora nós vamos medir o nosso segmento de reta, o nosso pedaço da reta. Qual dos 4 segmentos de reta apresentados a seguir é o mais comprido e o mais curto? Primeiro vocês têm que ter noção dessas duas palavrinhas. Comprido é a mesma coisa que maior, né? Quando eu digo, olha que aluno comprido, é a mesma coisa que eu estou dizendo que o aluno é o maior, né, da sala, o aluno mais comprido da sala, tá certo? Quando eu digo curto, eu estou me referindo ao menor, mais curto é menor, tá certo? Então vamos lá. Ele está perguntando qual desses segmentos de reta aí é o mais comprido e o mais curto, né? Eu tenho aqui o segmento de reta verde, eu tenho o azul, o vermelho e esse marrom. Qual é o mais comprido aí, turma? O mais comprido é o maior. Tá na cara, que é o azul, mais comprido. Qual é o mais curto? O mais curto é o menorzinho. Qual é? É o vermelho, também tá na cara, né? Observe como Luísa fez
Para medir um segmento de reta considerando uma medida qualquer, ela traçou dois segmentos de reta, AB e CD. Aí estão, o segmento AB e o segmento CD. Na próxima página a gente vai continuar essa explicação. Ainda na página 66, considerando o mesmo segmento CD como unidade de medida, Luísa usou um compasso para verificar quantas vezes o segmento CD cabia no segmento AB. Então, olha só, o compasso está medindo aí o tamanho do segmento CD. Dentro do AB, que é o segmento maior, quantas vezes coube o CD? Uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada tamanhozinho do CD é uma unidadezinha, certo? Então, você pode ver que a unidade CD cabe 7 vezes no segmento AB. Quando usamos essa unidade como unidade de medida, dizemos que a medida ou o comprimento do segmento AB é 7U, esse Uzinho, 7 unidades. Representamos assim MED, que é medida, de AB é igual a 7U, 7 unidades. Tá ok? Essas letrinhas, essas fórmulas vocês decorem para vocês utilizar nas atividades que vai ter. Ainda na página 66. Agora veja o quadriculado ao lado, o segmento MN e a unidade de medida de comprimento U. Observe que a medida é igual a MN, aliás, medida de MN é igual a 5 unidades. Por quê? Olha só. Só lembrando que esse quadriculado que a gente está chamando aí também se chama malha quadriculada. Tá certo? Nós vamos trabalhar muito com isso. Eu tenho aqui o segmento de reta que vai do M ao N. Eu pintei aí de vermelho. Certo? E tem dizendo que de um tracinho desse para o outro é a unidadezinha. Quantas vezes esse azul cabe dentro do M? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai contando pelos quadradinhos. Por isso que ele está dizendo que a medida de MN é igual a 5 unidades. Entendido? Vamos agora, abra um livro na página 68. Vamos trabalhar com o tema polígonos. Observe as figuras que Theo fez com linhas simples. Vamos ler aqui o que o Theo está dizendo. Estas figuras são exemplos de linhas simples, pois não apresentam cruzamento. Gente, linha simples é quando a linha não tem nenhum cruzamento. Não se cruza uma linha com a outra. Elas podem até se encontrar, que fechando, mas elas não se cruzam, ok? Aí eu tenho a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Todas são linhas simples, nenhuma tem cruzamento. Agora responda, quais das figuras acima são exemplos de linhas fechadas? Quais as que estão se fechando, turma? Tá óbvio na cara que é a figura 2 e a figura 4. Não é verdade? Não está se fechando? Então aqui a resposta é figuras 2 e 4. E qual dessas figuras é formada apenas por segmentos de reta? Ela está formando apenas por segmentos de reta. Não necessariamente retos. Pode ser curvos também. Ela não está se fechando. É um segmento de reta que não se fecha. Eu tenho a figura 1, que não se fechou. Foi do ponto A ao ponto B. Como eu tenho a figura 3, que foi do ponto A ao ponto B e não se fechou. São as figuras 1 e 3. Observe que quando a figura se fecha, ela sai de um ponto e vai até o mesmo ponto novamente. Olha, na figura 2 ela saiu do ponto A e foi ao ponto A novamente. Da figura 4 ela também saiu do ponto A e foi ao ponto A novamente. Enquanto que quando a figura é aberta, ela sai de um ponto e chega no outro. Olha só, na figura 1 ela saiu do A, chegou no B. Do mesmo jeito na figura 3, saiu do A e chegou no B. Não é isso? Não tem diferença? Figuras abertas e fechadas, porém todas são linhas simples porque não se cruzam. Ainda na página 68, uma linha fechada simples limita uma região do plano chamada região interna, a linha. Ou seja, fica fechado, a linha tem algo interno lá. Observe estas linhas fechadas simples e a região interna de cada uma delas.
A região interna da figura A, por exemplo, foi colorida de amarelo, certo? Só um exemplo que ele deu. Aí a pergunta é, quais dessas figuras têm contornos formados apenas por segmentos de reta? Olha só, ele está perguntando qual é dessas figuras que o contorno é o ao redor, a linha ao redor, formado apenas por segmento de reta, que está reto, em linha reta. A figura A, gente, ela não tem segmento de reta, não está reto. Né? São linhas curvas e arredondadas. A figura B tem linhas retas. A figura C é toda de linhas retas. A figura D é toda de linhas retas. A E também. A letra F, não, ela é oval, né? Oval é um círculo achatado. Então ele também está fechadinha, a figura é uma linha simples, mas ela não tem segmento de reta. A G tem o segmento todo de reta. A H, ela tem até 2 segmentos de reta, mas tem um segmento que é a linha curva. Então, não é totalmente, tá? Então, quais são as respostas? Figuras B, C, D, E e F. Ou e G, desculpa. Ok? A reunião de linhas fechadas simples, formadas apenas por segmentos de reta, com sua região interna é chamada de polígono. Então, e bote na cabecinha de vocês, o que são polígonos? São figuras planas, formadas por linhas retas, fechadas, que não se cruzam. Bote na cabecinha de vocês, porque vocês hoje vão responder questões sobre isso que eu acabei de falar. Polígono são linhas, figuras planas, com linhas retas, fechadas e que não se cruzam. Porque tem também as figuras que são fechadas, como o círculo, aí a letra A, mas as linhas não são retas. Elas não se cruzam também, mas também não são retas. Então essa A é um não polígono, a F é um não polígono, a H é um não polígono. Por quê? Porque elas são formadas de figuras ou curvas e retas ao mesmo tempo, como a letra H. Então, quando ela é toda reta, ela é polígono. Fechada, que não tiver linha que se cruza, ela é polígono. Agora, quando ela tiver só linhas curvas ou linhas curvas e retas, ela é não polígono. Beleza? Abra o livro na página 69. Cada um dos segmentos de reta que formam um polígono é considerado um lado desse polígono. As extremidades dos lados são as vértices do polígono. Olha só, cada tracinho desse aqui, cada linhazinha é um lado, né, que nós conhecemos lá no sólido geométrico por aresta. Né? E cada cantinho desse aqui, lá no sólido geométrico, se chama vértice. Aqui também se chama vértice. Tá bom? Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados que possuem. Veja no quadro abaixo o nome de alguns polígonos. Lembrando que polígonos são figuras geométricas formadas por linhas retas, fechadas e que não se cruzam. Quais são? Primeiro, ele tem a quantidade de lados, e aqui do outro lado ele tem os nomes. Um polígono que tem 3 lados se chama triângulo. Um polígono que tem 4 lados se chama quadrilátero. Um polígono que tem 5 lados se chama pentágono. Um que tem 6 lados se chama hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. E assim por diante. Vamos prosseguir. Todo mundo agora abre o seu livro na página 69. Continuando, observe as figuras a seguir. Apesar de serem linhas fechadas simples, essas figuras não são polígonos. Olha o que o professor acabou de falar. Olha, apesar de ser figuras fechadas e simples, são figuras simples, fechadas. É simples por quê? Porque não se cruza. Quando se cruza, ela não é linha simples, tá? Figura simples. Então, elas aqui, elas não se cruzam, são linhas fechadas, mas não são polígonos. Por quê, né? Pois seus contornos não são formados apenas por segmento de reta. Olha só, o verde aí, ele é um pedaço do círculo. Ele tem uma linha reta, mas a outra parte dele é circular. Então ela não é polígono, ele é um não polígono. O círculo, a laranja aí, já está todo em forma de círculo, não tem nenhuma linha reta. É não polígono. Esse azul aí, ele tem 2 linhas curvas e 2 linhas retas. Então, se ele tiver misturado linha curva com linha reta, você já sabe que é não polígono. Para ser polígono, tem que ser tudo reto, fechado e não se cruzar. E as não poligonais são essas,
que tem mista, linha curva com linha reta, ou só linha curva, tá certo? Aí são não polígonos. Agora observe as figuras abaixo, que são formadas apenas por segmentos de reta. Aí eu tenho aí a primeira figura. Só lembrando, essas lá são linhas curvas e arredondadas, né? Elas têm linhas curvas e arredondadas, por isso que elas são não polígonos. Observe as figuras abaixo, que são formadas apenas por segmentos de reta. Essa figura não é um polígono, porque é uma linha aberta. Então aqui também não é polígono, ela está aberta. E essa outra? Essa figura não é um polígono, porque o contorno não é uma linha simples. Apresenta um cruzamento, está tendo um cruzamento lá no meio. Para começar, ela não é nem linha simples, então ela não é polígono. Só é polígono quando tiver aquelas características que eu já falei para vocês. Precisa o professor repetir? Ele vai repetir, porque ele é bonzinho para vocês. Polígono são figuras geométricas formadas por linhas retas, certo? Fechadas e que não se cruzam. Então, o primeiro exemplo aqui, que são essas coloridas, elas têm linhas retas e linhas curvas e arredondadas. O segundo aqui, ela tem linha aberta. O terceiro tem linha que se cruza. Então, todas as linhas que tiverem essas características aqui, as figuras, elas são não polígonos. Beleza? Então, polígonos são figuras compostas de linhas retas, ou seja, segmentos de retas e fechados. Não polígonos são figuras compostas com linhas curvas e arredondadas, podendo ser abertas ou fechadas. Decore isso aqui. Se quiser, pausa o vídeo e copia no caderninho de vocês, para vocês não esquecerem mais nunca na vida. Vamos classificar as figuras planas de acordo com os seus lados? Vamos dizer qual é o nome das figuras. Vamos conhecer as figuras planas de acordo com os seus lados. Olha só. Como podem ser os contornos das figuras planas? Você conhece essas placas de trânsito? Para que servem? Eu tenho aqui essa placa, vocês já viram? Tem essa e esta. Vocês já viram essas 4 placas de trânsito? Sabe para que serve? Se quiser pausar o vídeo, pausa e vai pesquisar. Pergunta o papai, a mamãe, pode até ser que eles saibam. Senão você vai pesquisar. Porém, o professor vai prosseguir aqui. Vamos a uma situação problema. Observando o contorno dessas placas, como podemos separá-las em 2 grupos? Aquelas placas que a gente acabou de ver, vamos separar elas em 2 grupos, onde elas estejam em grupos que sejam algo em comum entre elas? Olha só. De acordo com os seus contornos, eu vou ter o primeiro grupo formado das placas de contornos arredondados, que é essa aqui e essa. Essa primeira placa, essa aqui, né, é uma placa que está dizendo que é proibido seguir em frente. Né? Tem uma linhazinha cortando, está proibido seguir em frente. E essa aqui está dizendo que é permitido estacionar. Se tivesse cortando uma linhazinha vermelha, era proibido estacionar. Mas não está cortando, é permitido estacionar. Olha só, o primeiro grupo eu separei as 2 placas que tem os contornos ao redor. A linha ao redor é arredondada, é um círculo. Não são parecidas elas? São, né? O segundo grupo são os contornos retos. Essas 2 placas aqui têm contornos de linhas retas. Não tem nada de linha curva aqui, nem linha arredondada. Tem? Tem não. E para que serve essa placa aqui? Essa placa aqui se chama Dê a Preferência. Onde é que vocês vão achar ela aqui em Irauçuba? Lá naquelas rotatórias que tem na entrada da cidade e na saída, é para ter uma placa dessa, que vai pedindo para dar a preferência de quem vem fazendo a rotatória. E aqui tem a placa de pare, né, que ou seja, é proibido, né, aliás, é parada obrigatória, você tem que parar, onde tiver uma placa dessa aqui, você tem que parar, olhar se vem carro ou não vem, para poder prosseguir. Voltando aqui para a questão da matemática, eu dividi os 2 grupos. O primeiro grupo são as placas que têm o contorno arredondado, e o segundo grupo, as placas que têm os contornos retos, formados de linhas retas. Aí eu posso dizer que as figuras planas com contornos retos são formas planas chamadas polígonos. E as que não têm linha reta são não polígonos, né, turma? Abram agora, né, isso aqui foi só para a gente ilustrar o nosso tema, a nossa aula. Vamos agora abrir o livro na página 71 e vamos acompanhar aqui. Vai falar de triângulos, os polígonos de 3 lados. Triângulo é polígono? Ele é formado de linha reta. E ele tem quantos lados? 3 lados. Triângulo.
Diz que tem 3 ângulos, 3 lados. Existem alguns objetos que podem lembrar um triângulo ou seu contorno. Exemplo, eu tenho aí um relógio de ponteiro que lembra um triângulo e eu tenho, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, né, essa placa aí que a gente acabou de ver, né, que é um triângulo de... desculpa, não é aquela placa lá. É um triângulo de sinalização, né, do equipamento obrigatório de todos os veículos. Todo carro tem que ter esse triângulozinho para quando você der o prego no meio da estrada, você colocar ele com a distância para quem vier ver que o seu carro está no prego no meio da estrada, senão vai bater no seu carro, né? O triângulo é um polígono de 3 lados e 3 vértices. Observe abaixo um exemplo. Eu tenho aqui o triângulo e ele tem 3 lados, pode olhar aí, lado, 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 e tem 3 vértices que são os cantinhos. Né? Todo triângulo vai ter essa característica. Porém, tem triângulo, vocês viram naquela musicazinha? Tem triângulo de todo jeito, desde que ele tenha 3 lados. Ainda na página 71, observe os triângulos a seguir, considerando que, em cada caso, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida. Responda às questões. Eu tenho aí 3 triângulos, o triângulo A, B e C. Olha o que acabou de comprovar a musiquinha, que tem triângulo de todo jeito. O triângulo A é diferente do triângulo B, que é diferente do triângulo C. Né? A letra A diz, em qual desses triângulos há apenas 2 lados com a mesma medida? Olha só, ele está dizendo que os tracinhos que tem nos lados é dizendo a quantidade de lados iguais. Ele está querendo saber qual é desses triângulos aí que tem 2 lados que é do mesmo tamanho. É o triângulo C, turma. Olha só, ele tem esse lado aqui, é igual a esse. O lado de baixo é diferente, mas esses 2 lados ali são do mesmo tamanho. Quando isso acontece, né, no triângulo C, você responde aí, quando isso acontece, esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Bote na cabecinha de vocês, pelo amor de Deus, é questão de avaliação, é questão de atividade já já. Triângulos isósceles são triângulos que têm 2 lados iguais. Cada triângulo não tem 3 lados? Então, 2 lados desse triângulo, se for igual, ele é um triângulo isósceles. Nem com o outro é diferente. 2 é igual. Tá bom? Vamos lá. Na letra B. Em qual desses triângulos os 3 lados têm a mesma medida? Ou seja, os 3 lados é do mesmo tamanho. É na figura B que ele está dizendo aí, ó. Cada ladinho ele botou só um traço. Então quer dizer que esse lado aqui é do tamanho desse, que é do tamanho desse aqui também. Quando isso acontece, eu tenho um triângulo, né? Respondo aí, ó, no triângulo B. Eu tenho um triângulo equilátero. Equilátero quer dizer que todos os lados são iguais. Os 3 lados do triângulo, se for igual, ele se chama triângulo equilátero. Beleza? E vamos à letra C. Em qual desses triângulos os 3 lados têm medidas diferentes? Olha lá no desenho da letra A. Ele tem um lado que tem só um tracinho, no outro tem 2, no outro tem 3. Isso quer dizer que cada lado do triângulo é medida diferente. Olha só, eu tenho esse daqui que é um tamanho, esse aqui é outro tamanho e esse aqui é outro tamanho. Então, quando tem, respondo aí, no triângulo A, quando existe um triângulo que os 3 lados é diferente, esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Eu preciso que vocês decorem esses nomezinhos e aprendam. Quando o triângulo vier com 2 lados, só 2 lados igual, ele é um triângulo isósceles. Quando o triângulo vier com os 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. E quando o triângulo vier com os 3 lados diferentes, nenhum do tamanho do outro, ele é um triângulo escaleno. Beleza? Aprenderam? Então vamos para frente. Abra um livro didático na página 74. Quadriláteros, que são os polígonos de 4 lados. Nós acabamos de ver os triângulos, que são polígonos de 3 lados. Agora são os quadriláteros, polígonos de 4 lados. O nome já diz, ó, quadriláteros, 4 lados. A tela de uma obra de arte, a capa de um livro, uma quadra de tênis e a superfície de uma piscina retangular são exemplos de figuras que lembram quadriláteros. Aí está uma pintura, essa tela de uma obra de arte. Olha só, formou um quadrado, né? Então ela tem quantos lados? 4 lados. Prosseguindo, ainda na página 74. Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados e 4 vértices.
Não é possível que vocês vão se atrapalhar no negócio desse. Aí eu tenho aí um trapézio, né, mostrando os 4 lados e as 4 vértices. Alguns quadriláteros recebem nomes especiais. Vejam, eu tenho aí o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio. Olha, tem 2 trapézios aí, de maneiras diferentes, né? E o paralelogramo. Todos eles são quadriláteros. Por quê? Porque tem 4 lados. Então, tem várias figuras geométricas que são consideradas quadriláteros. Qualquer figura geométrica que tiver 4 lados, ela é quadrilátero. Tem o nome dela, mas ela é a característica dela de quadrilátero. Beleza? E o que são quadriláteros? Vixe, o professor acabou de dizer. São figuras planas de 4 lados. Não tem como errar, né? Vou mostrar algumas para vocês aqui, porém eu não vou me detalhar muito na explicação agora não, porque a gente não vai utilizar essas características que eu vou mostrar agora. Por exemplo, eu tenho o trapézio isósceles, aqui está ele. Ele tem apenas 2 lados paralelos e comprimentos diferentes, né? Os 2 lados paralelos são que não se cruzam, né? E tem 2 lados iguais. É isso? Tem um eixo de simetria, que vocês não vão ver o que é agora eixo de simetria. Só para a gente apresentar alguns quadriláteros para vocês. O trapézio retângulo. Outro trapézio, porém retângulo. Por quê? Porque ele tem apenas 2 lados paralelos, que é o lado AD e o BC. São paralelos um ao outro, não se cruzam. Tem 2 ângulos retos, que é o ângulo do ponto A e do ponto B. Não tem eixo de simetria. Gente, só voltando aqui, para vocês entenderem o que é eixo de simetria. Eixo de simetria é quando eu passo uma linha no meio da figura e fica do mesmo jeito que ficar para um lado e ficar para o outro, esse é o eixo de simetria. Se ficar igual, eu pegar uma figura e passar uma linha no meio dela, seja na horizontal, na vertical, na diagonal, e ficar do mesmo lado, do mesmo jeito que ficar de um lado e ficar do outro, ele tem eixo de simetria. No caso desse trapézio aqui, se eu passar uma linha bem no meio, para o lado que tem o AB, é diferente do lado DC, não é não? Por isso ele não tem eixo de simetria. Pronto, entendido o que é eixo de simetria. Trapézio escaleno. Né? Veja que ele tem apenas 2 lados paralelos e todos são diferentes. Né? Não tem eixo de simetria também. Paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. Os lados opostos são paralelos. Ó. O lado AD é paralelo ao BC. O lado AB é paralelo ao DC. A soma de seus ângulos consecutivos é de 180 graus. As diagonais cortam-se no ponto médio. Tá aí, o A ao C, essa linha que está do A ao C é uma diagonal. Os lados opostos são congruentes, né, se cruzam. Os ângulos opostos são congruentes. Retângulo. Aqui está o retângulo. É uma figura plana limitada por 4 segmentos, de forma que aqui os seus lados sejam iguais, 2 a 2. O lado AD é igual ao BC, o lado AB é igual ao DC. Os lados opostos de um retângulo são paralelos e iguais entre si. As diagonais de um retângulo interceptam-se formando pares de ângulos opostos e iguais entre si. Vamos conhecer o losango. O losango, gente, nada mais é do que um quadrado virado um pouquinho, né? Se você desvirar esse losango, ele vai ficar quadrado, né? Lados opostos paralelos, igual um paralelogramo, com todos os lados iguais. As suas diagonais são perpendiculares. Eles se cruzam formando uma cruz, em vez de um X. Quadrado. Olha só, se você virar um pouquinho o quadrado, ele vira um losango, né? É uma figura plana limitada por 4 segmentos, de forma que todos os seus lados sejam iguais entre si. Os ângulos deste quadrilátero são todos de 90 graus. As suas diagonais formam entre si ângulos de 90 graus. Cada diagonal forma um retângulo, um triângulo isósceles. E a diferença dos lados? Nós já vimos ali os quadriláteros. Vamos diferenciar essas figuras de acordo com os seus lados. Que a gente já viu um pouco sobre isso. Quando é que o lado é paralelo? Paralelos, quando eu tenho linhas que não se cruzam. Pode ser na vertical, aqui está na diagonal, mas pode ser na vertical, na horizontal, certo? Mas que não se cruzem de forma alguma. São retas que estão no mesmo plano, mas nunca se encontram. Mesmo que se prolonguem, nunca irão se cruzar. Aí eu tenho os lados concorrentes. Quando é que ele é concorrente? Quando ele se cruza desse jeito aí, formando um X, ó.
são retas que se cruzam em algum ponto. Às vezes é necessário que se prolongue para que esse encontro possa acontecer. E tem as linhas perpendiculares, que se cruzam também, porém em forma de uma cruz, certo? São retas concorrentes que ao se cruzarem, formam um ângulo de 90 graus. Quando ela se cruza, ela forma um ângulo de 90 graus. Né? Um ângulo reto. Como é chamado? Quando uma reta é perpendicular à outra, costumamos usar um símbolo indicado que há um ângulo reto entre elas. Esse símbolozinho lá do meio ali, um quadradinho, tá vendo? Com um pontinho. É que há ângulos retos. Pronto. Agora, turma, nós vamos para as orientações para a nossa atividade de hoje. Isso aí foi a nossa aula, né? E vocês agora vão receber a orientação para fazer a atividade. Assistam esse vídeo completo, né? A primeira orientação é essa: você não pode fazer atividade sem assistir esse vídeo completo. Aí vocês vão resolver a atividade do livro didático, que tem como tema figuras geométricas planas, da página 63. Depois, resolver a atividade reta e segmento de reta, da página 65. Depois, resolver a atividade do livro que tem como tema medida de um segmento de reta, da página 67. E depois, resolver a atividade do livro didático, que tem como tema polígonos. Certo? Só aqui já são 4 páginas, na página 70, né, do polígonos. Depois, continuando, resolver a atividade triângulos, um polígono de 3 lados, das páginas 72 e 73, não é isso? E depois resolver a atividade do livro didático quadriláteros, os polígonos de 4 lados, da página 75. Foram quantas páginas? 8 ou 7 páginas, né? Para vocês lembrarem quando vocês forem colocar as fotos. Façam sozinhos, né? Eu já dei essa orientação várias vezes. O grupo ficará fechado até às 15 horas. Depois, quando eu abrir, vocês vão devolver através de fotos de todas as páginas respondidas até às 16 horas no grupo do WhatsApp. Procurem tirar fotos legíveis, por favor, para que a gente entenda. Não esqueça de colocar o seu nome lá em cima do livro, para eu saber que aquela questão ali, aquelas respostas são suas, porque está acontecendo de aluno que está pegando as respostas, a página do livro do outro aluno e mandando. Isso é muito feio, tá certo, turma? Eu não queria nem falar isso, mas vocês me obrigam a falar. Isso é feio, é plágio. Vocês estão pegando algo de outra pessoa, se apropriando, dizendo que é seu sem ser. Tá bom? Isso é feio demais. Quando for postar as fotos das respostas no grupo de WhatsApp, se identifique. Como é que eu vou me identificar? Coloque a atividade de matemática, data de hoje, dia 4/9/2020, o seu nome completo e o nome do professor Júnior Ferreira. E depois das 16 horas será postado o link da correção, que todos deverão fazer, pois só valerá a presença quem assistir. Já estão cansados de saber. Só vale a presença quando cumprir essa última etapa aqui, que é assistir a correção. Beleza? Boa sorte a todos nessa aula de hoje, tá bom? E não se esqueçam, se inscreva no nosso canal e clica no gostei. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira a todos vocês e até mais tarde na nossa aula de correção.